Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal, onde você vai agregar bastante conteúdo sobre investimentos e finanças em sua vida. Eu me chamo Hugo Marinho, especialista em investimentos. E hoje eu vou falar de um tema bem bacana com vocês. É um vídeo introdutório sobre este conteúdo, mas que já vai dar uma boa repaginada e uma boa abertura de horizonte no mundo dos investimentos. Se você é novo ou nova aqui no canal, já deixa o like, né? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal também, porque toda semana sai um conteúdo novo. Deixe aqui nos comentários um conteúdo que você queira saber a mais sobre os investimentos, que eu vou trazer aqui para vocês. O objetivo do vídeo de hoje é fazer um vídeo inicial, introdutório sobre fundos de investimentos. Dentre diversas modalidades que nós temos para aplicar o nosso capital, sabemos que nem todo mundo tem tempo, né, conhecimento para ficar fazendo a gestão do seu patrimônio. Então, existe uma modalidade chamada de fundo de investimento, que ele é um fundo gerido por um especialista que vai tomar conta do seu dinheiro. Basicamente, essa é a introdução do nosso conteúdo. Como vocês já estão acostumados aqui com a modalidade do vídeo, vou compartilhar a tela para mostrar nosso, né, conteúdo aqui deste vídeo magnífico. Então, vem comigo. Vamos lá. Está aparecendo aqui, ó, o que são fundos de investimentos. Pessoal, fundos de investimentos nada mais são do que uma forma de aplicação coletiva do seu dinheiro, aonde o que várias pessoas, tá bom, investem seu dinheiro para que ele seja gerido por um profissional especializado. O que que acontece, né? Um fundo, ele se abre com uma determinada estratégia de investimentos. A partir dessa estratégia, as pessoas vão colocando seu capital nesse fundo, que é gerido por um gestor especialista, profissional, e também por uma administradora deste fundo. E assim, o gestor ele vai tomando conta do seu dinheiro, né? Vamos colocar um tomando conta entre aspas aí, porque ele vai seguindo a estratégia que foi definida previamente para o funcionamento desse fundo de investimento, tá bom? Mas como é que funciona essa estrutura mesmo do fundo de investimento? Pessoal, vejam só. Aqui ele tem o seguinte, né? Um fundo de investimento, ele é um centralizador ali dos recursos e possui diversos investidores que compram cotas deste fundo. Então, quando você participa de um fundo, você compra uma cota, isso é chamado de cotista deste fundo de investimento. O fundo imobiliário, tá bom? A título de curiosidade, que ele escreve FII, ok? Fundo de investimento imobiliário. Ele também é um fundo de investimento dividido em cotas. Porém, a diferença do fundo imobiliário para estes demais fundos que eu vou falar aqui é que os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, ou seja, eles são negociados no mercado, né, ali na B3, que é um centralizador dos investimentos, diferentemente desses outros fundos de investimentos aqui que eu vou falar para vocês, tá certo? Então, ele é um centralizador das aplicações de determinada quantidade de pessoas, com o intuito de seguir uma estratégia definida previamente pelo fundo, ok? Então, quais que são as partes que existem num fundo de investimento? Nós temos aqui o gestor, ok? O gestor, que ele faz o quê? A gestão do capital, visualiza se está seguindo devidamente a estratégia, observa as oportunidades do mercado para a alocação do capital. O administrador, né, que é uma instituição que administra esse fundo, ela vê o patrimônio do fundo, como é que ele está sendo gerido, vai fazer um pouco mais de caixa, né? Vou fazer toda aquela parte estrutural de um fundo de investimento. Existe o custodiante, que é onde que esse fundo está inscrito. Ele está com quem, por exemplo? Né? São as instituições XP, BTG, Bradesco, por exemplo, e os cotistas. Os cotistas são os investidores, pessoa física ou pessoa jurídica também, mas vamos falar mais do pessoa física, que fazem aplicação nesse fundo de investimento. Então, eles compram uma cota do fundo de investimento, aonde eles querem seguir a estratégia, querem acompanhar determinado gestor. Esses fundos de investimento, pessoal, tem diversas casas de análise que fazem um acompanhamento bem próximo desses fundos.
se eles estão seguindo devidamente a estratégia, se a estratégia ao qual os fundos apresentam faz sentido com os objetivos do investidor, com as estratégias que o investidor quer seguir também. Ele é um instrumento bastante interessante, mas existem aí seus prós e contras, ok? Então, quais são os tipos de fundos de investimentos que nós temos, né? Segundo a classificação mínima, a ideia não é entrar tão profundamente aqui, vai ficar para um próximo vídeo. Mas nós temos fundos de investimentos da renda fixa, multimercado, ações e fundo cambial. Cada um destes fundos, para ter essa nomenclatura, eles precisam ter um percentual do seu patrimônio líquido investido em cada uma dessas classes de ativos. Por exemplo, um fundo de ações precisa ter pelo menos 67% dos seus ativos investidos na renda variável, em ações, derivativos de ações que estejam relacionados com essa classe de ativo. Fundo de renda fixa também precisa ter ao menos 67% do seu patrimônio líquido investido em ativos de renda fixa, que aí pode variar, pós-fixado, pré-fixado, inflação, crédito privado, são as diversas ramificações da renda fixa. Fundo cambial também precisa ter uma porcentagem significativa investido em ativos atrelados à moeda exterior, podendo ser dólar, euro, alguma outra moeda, tá bom? E o multimercado, ele possui uma mistura dentre todos essas modalidades de investimento. Então ele não é muito bem definido o peso de cada ativo, né, ou cada classe de ativo no fundo. Ele é um multimercado, ele é mais amplo, podendo fazer diversas movimentações também aí nesse fundo. Quando a gente fala de diversas movimentações, pessoal, a gente leva para algo chamado de gestão ativa. Existe o fundo de gestão ativa, que são esses fundos aqui que eu estou mostrando para vocês, e os fundos de gestão passiva, chamados, né, de fundos de índice ou os famosos ETFs, né, Exchange Traded Funds, famosíssimos no mercado norte-americano e também aqui no mercado brasileiro. Ele vem engateando, vamos colocar dessa maneira, ok? Tá bom, essa daqui, pessoal, eu peguei do fundo Bradesco Zupo, né? Só para vocês terem uma ideia, são informações que estão públicas, tá bom? Que a gente consegue entrar e ter o devido acesso. Aqui, ó, Bradesco Zupo, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, renda fixa, longo prazo. Então, são diversas informações que existem no fundo, mas eu trouxe essa daqui em específico, né? Da lâmina de informações de um fundo de investimento, que ele diz o seguinte: o fundo pode, ok? Não quer dizer que vá, que deve, que é a melhor estratégia, assim, no modo geral. Mas o fundo, ele tem o quê? Ele pode aplicar em ativos do exterior até 20% do patrimônio líquido, aplicar em crédito privado até o limite de 100% do patrimônio líquido, aplicar em só um fundo até o limite de 100% do patrimônio líquido, utilizar derivativos apenas para proteção de carteira, não pode se alavancar até o limite de 100% do patrimônio líquido. O que é importante a gente observar disso daqui? Não vou entrar na parte de o que é o crédito privado, o que é o derivativo, o que significa alavancar, mas entrar na parte de que é uma definição, uma resolução do que o fundo pode fazer, de onde o fundo pode aplicar, como que pode estar a carteira do fundo de investimento. É importante salientar também que esses fundos precisam ser acompanhados. Por quê? A estratégia do gestor está alinhada ainda com a estratégia que você busca de crescimento, de proteção, de diversificação, que às vezes não está alinhado. E não é só porque é um grande fundo que você vai sair entrando. Você tem que ver se ele está de acordo com a sua estratégia também. Dentre as vantagens e desvantagens destes fundos, né? Primeiro, vou trazer aqui, né? Como investir num fundo de investimento. É simplesmente possuir conta numa corretora, selecionar o fundo de acordo com a estratégia e comprar uma cota deste fundo, tá bom? Não tem mistério. Esses fundos, eles não são negociados na bolsa de valores, você consegue fazer a compra direto ali no aplicativo da sua corretora, sem ter que entrar no home broker, tá bom? O home broker é ali nos fundos imobiliários, ações, né, ETFs que tem da bolsa de valores, da B3, mas os fundos você consegue comprar na listagem de fundos de investimentos da sua corretora. Então, isso aqui é um modo de investimento geral. Como é que você faz para investir? Abre conta numa corretora, define os ativos, objetivos, prazos de investimento e faz a compra do determinado ativo. Beleza? Agora,
Por que que você investiria num fundo de investimento? Esse vídeo aqui não é para falar se você deve ou não investir, mas para você adquirir o conhecimento da sua tomada de decisão. Então, eu vou abrir aqui para vocês o seguinte: vantagens e desvantagens de um fundo de investimento. As principais vantagens são gestão profissional. Cara, tem um profissional ali tomando conta do seu dinheiro. Ele está o dia todo com uma equipe técnica observando as oportunidades de mercado, cenário macroeconômico, nacional, internacional, taxa de juros, o que que está acontecendo para fazer as devidas alterações e ter uma boa rentabilidade no fundo de investimento. Com isso, vem o quê? A diversificação. Porque com um fundo você já consegue ter acesso a diversos ativos. Claro, é importante ver se você quer expor o seu capital a esses vários ativos que tem no fundo de investimento. Mas, já fazendo a devida análise, você consegue ter uma diversificação dos ativos em renda fixa, em renda variável, em câmbio, por exemplo, tá bom? Acessibilidade, porque esses fundos, se você fosse comprar separadamente cada ativo que você quer compor sua carteira, sairia muito mais caro do que você comprar uma cota do fundo. O fundo ele junta o capital de diversas pessoas e consegue ter acesso a esses vários ativos. Claro, a cota que você vai ter ela será proporcional ao volume financeiro que você fizer de aplicação nesse fundo de investimento, beleza? Então isso vai servir para quê? Tornar mais acessível diversos produtos de investimento que você provavelmente não conseguiria ter acesso. Produtos, por exemplo, né, que é de R$ 1 milhão para cima, para investidores qualificados, por exemplo. Ou você sozinho não consegue ter acesso. Mas um fundo de investimento, quando ele junta todo esse patrimônio, todo esse capital, ele consegue fazer a aplicação num ativo dessa exigência, ok? A liquidez também, né? Que você consegue comprar e vender no determinado prazo e carência que o fundo determina, ou seja, um fundo D mais 30, você faz a venda hoje e tem o acesso ao seu capital daqui a 30 dias, D mais 120, D mais 7. Então, são estratégias do fundo para, né, segurar o capital e preservar também para que você não tenha uma grande perda. E o acompanhamento fácil, porque esses fundos eles precisam sim fazer uma descrição dos seus investimentos, da sua estratégia de investimentos, de onde que ele está investindo, relatórios, como é que foi, qual que é a expectativa daqui para frente, certo? Dentre as desvantagens que eu vejo são as taxas que são cobradas, né? Porque de fato, se você vai ter toda uma equipe técnica né, tomando conta ali do seu dinheiro, você tem que pagar uma taxa por isso daí. É natural que tenha essa taxa diferentes taxas para diferentes ativos e diferentes gestões, elas ocorrem, mas ele tem ali uma taxa. Se você se incomoda com isso, não é a melhor das classes de investimento para você ter em carteira. A falta de controle, essa falta de controle nos diz o seguinte: você não consegue ter controle exatamente dos ativos que você vai comprar. O gestor do fundo ele tem autonomia da gestão ativa, ou seja, tomar conta do capital, fazer a gestão ali ativa do capital. Vou vender isso daqui, vou comprar aquilo ali e fazer essa modificação, tá bom? Você investindo no fundo, você fica preso às movimentações que o gestor fizer no seu fundo. Por isso que é importante estar alinhado. Ah, o fundo está alinhado com a minha estratégia? Então, ótimo, vou segui-lo. Se não está, então vou fazer alguma modificação. Ele tem um rendimento variável, e aí também ele tem a marcação de mercado, dependendo do quanto que o mercado está pagando pelos ativos do fundo e os impostos que ocorrem também. Alguns fundos têm o come cotas, têm as alíquotas, né, da tabela regressiva, mas isso aqui é um papo para um outro momento porque o vídeo já fica mais esticado. O que que eu queria trazer para vocês neste vídeo? O que são os fundos de investimentos e como eles funcionam previamente? Porque é uma modalidade de você fazer uma aplicação do seu capital de maneira diversificada, com uma gestão profissional. É a melhor das estratégias? Não existe certo e errado nos investimentos. Existe o melhor que vai encaixar para você. Tem gente que adora fundos de investimento, tem gente que não é tanto adepto assim. Mas o importante é você ter o conhecimento e equilibrar o seu capital. Porque se alguém vem te oferecendo um fundo de investimento, agora você já sabe o que é, como funciona e minimamente vantagens e desvantagens. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui no canal, inscreva-se também, porque toda semana sai um conteúdo novo, eu vou trazendo diversas atualizações do mercado aqui. Me sigam também no Instagram, Hugo Marinho, por lá eu sempre posto coisas de investimentos para você fazer o planejamento da sua carteira e ganhar bastante dinheiro. Tá bom? Um forte abraço para vocês e até a próxima.